E sobre este assunto eu quero conversar agora também com Pedro Bonenberger. Pedro, uma ótima noite a você. Olha, a declaração do presidente chega após uma pesquisa do Datafolha mostrar o descontentamento da população, principalmente com a economia no país. Olha, são 3 meses apenas de governo, né, de um novo governo no poder. Mas, Pedro, a sociedade ela espera um resultado, principalmente após anos de inflação nas alturas e dificuldades econômicas. Mais uma vez, uma boa noite. Elias, uma excelente noite para você, para todos que nos acompanham. Pois é, na pandemia a gente teve a divulgação daquele relatório do crescimento da fome, Elias, e uma frase ficou muito marcada para mim nessa época, que é: quem tem fome tem pressa. E assim como naquela época o índice da pobreza, da fome, enfim, do desemprego no país ainda persiste alto, esses indicadores persistem altos, e por isso as pessoas têm pressa para que as políticas públicas do governo tragam resultados. Essa pesquisa do Datafolha mostra, de fato, um crescimento do descontentamento, mas também do pessimismo, Elias, em relação a melhoras econômicas aqui no país. A pesquisa foi divulgada nesse final de semana e mostrou que o índice de pessoas que esperam que a economia piore nesses próximos tempos cresceu de 20% no início do governo, lá em janeiro, para agora 26% neste momento da pesquisa do Datafolha, que foi realizada nos dias 29 e 30 de março, então no finalzinho do último mês, e essa pesquisa que tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. No entanto, cabe destacar, Elias, que há ainda um percentual considerável de pessoas que têm uma estimativa, uma expectativa positiva para a economia, ou seja, que esperam que a economia melhore nos próximos tempos. São 46% dos entrevistados que disseram que aguardam uma melhora econômica para esse próximo período. Vale ressaltar aqui 2 pontos, Elias. Primeiro, para falar sobre esse agravamento do pessimismo em relação à economia no país, cabe destacar que nesse início de governo houve uma bateção de cabeça do governo em vários pontos, como por exemplo na taxa Selic com o Banco Central. A gente falou bastante disso aqui na TV Diversa, taxa Selic que está em mais de 13%, e isso também acaba atrapalhando um pouco os planos do governo para esse início de mandato. Nós temos também, né, Elias, uma situação importante que foi a reoneração dos combustíveis, a volta de alguns impostos federais, no caso dos combustíveis, o que pesou no bolso do consumidor, fora que a inflação também continua no índice que acaba colocando em pressão, em xeque o bolso dos brasileiros. Então quem faz compra no supermercado, quem faz abastecimento de carro, sabe que a coisa não está fácil, e por isso esse pessimismo também é justificado por isso. No entanto, um outro aspecto dessa pesquisa, é importante ressaltar, é que ela foi realizada nos dias 29 e 30 de março, então antes e durante a divulgação daquele arcabouço fiscal feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então há uma possibilidade que as próximas pesquisas, tendo em vista já a apresentação de um plano orçamentário, de uma meta fiscal, agora já sólida pelo governo, o mercado deve reagir de uma forma positiva a essa situação, e até mesmo isso pode refletir na impressão dos brasileiros sobre as perspectivas econômicas. Então vale ficar atento a esse aspecto. Eu separei algumas questões que foram feitas nessa pesquisa Datafolha, Elias, aos entrevistados, que eu achei bastante relevantes. A primeira delas foi com relação à situação econômica do país, se ela mudou. Para 41% ficou como estava, e 35% entenderam que ficou pior. Apenas 23% acreditam que melhorou. Então existe um percentual pequeno de pessoas que enxerga melhora nesse momento. Em relação ao desemprego, 44% acreditam que vai aumentar nos próximos meses, apenas 29% acreditam numa queda. Em relação à inflação, o aumento da inflação é visto como provável para 54% dos entrevistados. Olha, nós tivemos, de fato, uma mudança econômica bastante relevante nesses últimos tempos, com crise em bancos financeiros, né, dos Estados Unidos, da Europa, e o desafio econômico vai ser muito grande, viu, Elias, para este governo que assumiu no início do ano. Houve um agravamento econômico muito grande na pandemia, até pela situação de saúde e também social que se instaurou nesses últimos anos, e recuperar isso vai dar trabalho. Mas, como eu disse no início da nossa conversa, as pessoas têm pressa
e querem ver no bolso o resultado do trabalho desse governo. Não só nos discursos, como o presidente fez agora, não só nas coletivas de imprensa, mas na hora de fazer a compra, na hora de abastecer o carro. É isso que o povo precisa, de resultado na carteira, na conta bancária, viu, Elias? Sem dúvidas, Pedro, e sem contar também que a inflação do modo como está, e é uma crítica do governo federal em relação ao Banco Central, dificulta ainda mais a economia crescer, as pessoas a conseguir gastar, a inflação diminuir, ou seja, a economia, mais uma vez, como sempre falamos aqui no Diversa em Rede, é uma engrenagem. É preciso entender todos os aspectos para que a gente sinta menos esse peso. Mas olha, Pedro, tá difícil realmente, viu? Desde a pandemia aí, há 3 anos atrás, nos últimos 3 anos, vivemos situações complicadíssimas na economia brasileira e acredito eu que todos aqueles que são da classe média para baixo sentiram com muita força todos esses pontos, todas essas questões. Pedro, muito obrigado pelas informações.